O item número 1 diz respeito ao projeto que será relatado pelo senador Marcelo Crivella e dispõe sobre a regulamentação da profissão de disc jockey. Autoria, Câmara dos Deputados. Relator o senador Marcelo Crivella, a quem concedo a palavra. Muito agradecido. Querido presidente, trata-se de um substitutivo da Câmara dos Deputados número 6 de 2015, do senador Sérgio Zambiase, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de disc jockey. Senhor presidente, nos termos do artigo 90, inciso 1 e 12, combinado com o artigo 100, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão emitir parecer sobre o substitutivo da Câmara dos Deputados, número 6 de 2015, oferecido ao PLS número 322 de 2010, que trata a regulamentação de profissões inseridas no âmbito da diversão e dos espetáculos públicos e das criações artísticas. Vale dizer que as proposições destinadas à regulamentação de profissões inserem-se no campo do direito do trabalho, estando sujeitos ao exercício da competência privativa da União e às disposições do Congresso Nacional. Nessa fase legislativa, não se permite mais alterações de mérito às proposições, devendo o parecer concluir pela aprovação do projeto da lei na forma em que foi aprovado no Senado ou o substitutivo da Câmara, considerado seu todo ou parte deles, nos termos do artigo 285 e 287 do Regimento Interno do Senado Federal. Assim, após análise da matéria, optamos por manter o projeto de lei do Senado, rejeitado o substitutivo da Câmara dos Deputados. Inicialmente, o PLS 322, de 2010, na sua redação final, harmoniza-se com a forma preconizada no artigo 12, inciso 3 da Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona, pois não se justifica uma lei autônoma para tratar de apenas uma atividade profissional do espectro artístico. No tocante ao mérito, impõe-se ressaltar que as atividades profissionais de DJ ou profissional de cabine de som DJ, presidente, é disc jockey, e de produtor DJ, deixaram de ser secundárias há vários anos, tornando-se preeminentes na sociedade atual, tanto pela criatividade quanto pelo profissionalismo que envolve. Estima-se hoje que mais de 1 milhão de disc jockeys atuam à margem da legislação como autônomos nos diversos meios de espetáculo de diversão ao público, animando um número incalculável de pessoas. Ora, se os artistas já têm sua profissão regulamentada, é hora de atribuir a esses profissionais tratamento isonômico com o fito de assegurar direitos comuns aos trabalhadores, evitando lides judiciais, que na situação deles seria de difícil efetividade, dada a característica de sua atividade. Vale dizer que a atuação desses profissionais certamente auxiliará aspectos tecnológicos da educação, mormente da educação à distância, tornando-se ferramenta útil para o desenvolvimento da educação nacional como um todo. Entendemos que o Congresso Nacional já tem posição sobre a matéria, pois ele aprovou o PLS 740 de 2007, de autoria do saudoso senador Romeu Tuma, fonte declarada de inspiração para a iniciativa agora apresentada pelo senador Sérgio Zambiase, um dos mais experientes e competentes comunicadores do país. A senadora Ana Amélia deve ser fã dele lá no Rio Grande do Sul. O substitutivo da Câmara praticamente repete o PLS 322 de 2010, com alterações mais restritivas à atividade profissional, como a que exige a formação com carga mínima de 800 horas aula, o que irá restringir o mercado de trabalho dos atuais DJs. Não há sentido nenhum se exigir de um DJ formação que equivale à carga horária exigida, por exemplo, para 2,5 especializações lato sensu em nível de pós-graduação, que atualmente é de 360 horas aula. Inclui também dispositivos que tratam de insalubridade, programa médico de saúde ocupacional,
PCMSO, norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho e Emprego, que são afeitas à relação de trabalho e de ambiente de trabalho e não uma atividade profissional específica, sendo inoportuno o tratamento dos temas no âmbito dessa proposição. E o senador Moca está aqui, preocupado com o DJ. Assim, por estar em conformidade com as regras do processo legislativo e por preservar a liberdade de trabalho preconizada no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, é que a proposição original atende mais aos interesses de jeito da sociedade em geral. Senhor presidente, na verdade, senhor presidente, nós temos milhares de ofícios no país e 60 e poucas profissões regulamentadas. O Supremo Tribunal Federal acha, tem um veredito, e que o Estado deveria apenas regulamentar 3 profissões, senhor presidente. A profissão que trata da liberdade, das garantias, dos direitos, que é a profissão de Vossa Excelência, a advocacia. A minha profissão, que trata da segurança, das construções, das estradas, dos aeroportos, dos portos, dos edifícios, e a profissão dos médicos, da vida. E acha que o governo, o Estado, perdão, não deveria se, vamos dizer assim, interferir na liberdade do cidadão, nas criações artísticas. Isso foi um debate profundo no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, diferente do Supremo Tribunal Federal, achou que deveria contemplar algumas profissões, inclusive aquelas que tivessem capacidade de exercer pressões aqui nessa casa. Foi o caso dos jornalistas, em que nós nos debruçamos anos para acabar regulamentando a profissão de jornalista. Mesma coisa com os DJs. Eles vieram aqui e, através do nosso companheiro Zambiase, contemporâneo de Vossa Excelência, e meu, esse projeto se iniciou, foi à Câmara dos Deputados, lá fizeram um substitutivo longo e que, segundo os pareceres dos especialistas aqui da nossa comissão, da nossa consultoria do Senado, ficou exorbitante. De tal maneira que eles me aconselharam, e eu aceitei, rejeitar o substitutivo da Câmara e apresentar aos senhores senadores para o debate o projeto do Sérgio Zambiase. Em face, senhor presidente, das razões expostas, nós, então, votamos pela rejeição do substitutivo e pela aprovação ou encaminhamento do projeto de lei do Senado, que irá à sanção. Não sei se será sancionado, senhor presidente, mas é até uma homenagem que presto aqui a um dos senadores mais ilustres lá do Rio Grande do Sul, que passou aqui e que tanto ilustrou o convívio nosso no Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, matéria. Senador Moca. Senhor presidente, eu confesso que nos últimos anos, nós tivemos, são vários pedidos de regulamentação de profissão. E, sistematicamente, esses projetos aprovados nessa comissão, eles têm sido vetados. Sim, senhor. E o veto é exatamente em função do que acabou de colocar aqui o ilustre relator, senador Crivella. Primeiramente, senhor presidente, dizer ao senador Crivella que eu não vou votar contra a regulamentação, não é isso. Eu penso só que, em algum momento, nós vamos ter que fazer uma discussão com o ministro do Trabalho, com o ministro da área, né? E ter uma política, porque é difícil, há pedidos assim, e nós estamos chegando a detalhes, como regulamentação agora do DJ, me parece uma coisa assim, ele é mais um artista do que
né? Porque, na verdade, agora, é evidente que aí entram outras coisas, porque regulamentando, só aquele que realmente for um profissional da área vai poder ser contratado. Ele ganha um mercado, ou ele torna específico aquele mercado para um determinado segmento. Eu acho que essa, em última análise, é o maior objetivo da regulamentação, né? Então, eu confesso que chegamos a suspender a tramitação dessas... Mas aí não consegue reunir os ministros para que a gente pudesse fazer um debate, assim, realmente, vamos estabelecer um critério. Porque eles dizem que essas profissões já estão regulamentadas. Eles dizem que as profissões já se encontram regulamentadas nessa. Então, nós estamos chegando aos detalhes. Eu estou falando isso para uma contribuição, porque se cria uma expectativa e aí depois vem o veto e aí a gente acaba ainda... É claro que nós não temos certeza de que será vetado, mas, assim, via de regra, esses projetos, eles têm sido vetados, né, pela presidente, e eu penso que ela veta em função dessa decisão do Supremo mesmo, né? Eu penso que seja isso. Mas, de qualquer forma, há um pedido, há um segmento, e esse segmento pressiona no sentido de que se apresente o projeto de lei e que essas profissões sejam todas elas regulamentadas. E aí nós estamos, então, nesse caminho de regulamentações de profissões que muitas vezes nós já aprovamos projetos aqui de outro. Por isso é que eu não posso ser contra mais um projeto. Eu não sou contra. Eu acho que a gente teria em algum momento de estabelecer qual o critério que essa comissão vai adotar. Mas confesso que tentei e não consegui, senhor presidente. Sou favorável ao relatório do senador Marcelo Crivella. Senhor presidente, eu agradeço aqui a compreensão do senador Moca e apenas lembrando aos meus colegas de que esse projeto nós não temos mais condições de rejeitá-lo, porque ele já foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara, foi dado um substitutivo, de tal maneira que hoje nós podemos ou aprovar o substitutivo ou reprovar o substitutivo, mas nós não temos mais como discutir o mérito do projeto. Para discutir, senhor presidente. Para discutir? O senador Paí. Bem rápido, senhor presidente. Eu comungo das preocupações do senador Moca. Nós já, quando éramos deputados, ainda tínhamos tentado construir um critério para que não comece-se a regulamentar, às vezes até uma profissão que abrange uma área X, tu regulamenta 3, 4 profissões na mesma profissão, se continuar assim. Mas como foi dito aqui muito bem pelo senador Crivella e pelo próprio senador Moca, o projeto agora terá que ser aprovado de uma forma ou de outra, porque não tem como rejeitar. E eu me socorro, e sei também que vai ser a posição, me permita que eu diga, eu uso seu nome, da minha querida senadora, no sentido de que esse projeto tem origem do nosso querido senador do Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, o nosso querido Zambiase. Então, acho que numa deferência, né? Numa deferência, autoria do senador Zambiase, eu acompanho o parecer do relator, entendendo que o senador Crivella fez um belo trabalho e que agora só nos resta mesmo votar de uma forma ou de outra. E eu acompanho o relator, cumprimentando ele, ao mesmo tempo homenageando o nosso querido ex-senador Sérgio Zambiase. A senadora Lídice havia pedido a palavra antes, e se quiser ouvir a Vossa Excelência. Presidente, eu também me mostro preocupada, como o senador Moca, a respeito dessa questão, porque muitas são as solicitações que nós temos enfrentados. Para os senhores terem ideia, na área do turismo, a profissão de turismólogo, há 39 anos tenta a sua regulamentação.
foi vetada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e certamente, se nós viermos novamente aprovar, será vetada pela presidente Dilma, até porque já tem o procedimento dos outros dois. É uma profissão, ao curso de turismo, à graduação em turismo, ao exercício da profissão, que é chamada turismólogo, e, no entanto, não há o reconhecimento, com base justamente nessa posição do Supremo Tribunal. Para nós, senadores e parlamentares em geral, cria-se uma situação muito difícil. Eu própria luto, acompanho a luta daqueles que buscaram o reconhecimento e buscam o reconhecimento do design gráfico, o reconhecimento do restaurador, que é uma coisa extremamente importante, uma profissão muito sofisticada dentro das artes plásticas e valiosa, que é o restaurador de arte. E, no entanto, nós temos tido Este também foi vetado pela Presidente da República, aprovado nas duas casas, vetado. Veio o veto, nós tentamos derrubar o veto. Então, há uma dificuldade grande para que a gente faça avançar essa posição. Na mesma direção que falaram os outros senadores, eu vou acompanhar o parecer do senador Crivella e, novamente, quando o senador Moca foi presidente da comissão, nós fizemos um procedimento que era ter audiência pública, que também a respeito desses assuntos de regulamentação da profissão, mas continuamos quase na estaca zero nessa questão. Talvez pudéssemos avançar. Por outro lado, é muito difícil você impedir que aqueles que têm a sua profissão queiram o seu reconhecimento. É preciso um debate mais global para compreender que os direitos não necessariamente se dão com o reconhecimento da profissão e, por outro lado, a garantia desses direitos. Então, muito obrigada e eu voto com o relator. Senadora Ana Amélia. Caro presidente Edson Lobão, nossa Maria do Carmo, nossa vice-presidente, caras colegas senadoras e senadores, é realmente o tema suscitado aqui na discussão da matéria pelo senador Moca, pelo senador Paim, pela senadora Lídice. Não é diferente a minha posição em relação a esse tema e teremos que ter daqui para diante um cuidado na chegada das matérias para um exame mais acurado dessas questões, até porque, às vezes, pode haver conflito dentro de uma mesma área, seja do turismo ou da área da saúde ou tantos outros. Então, eu acompanho o relator nas condições já expostas pelos demais colegas e salientando também a alegria de digamos, estarmos homenageando a autoria do projeto e a relatoria do nosso dedicado e aplicado senador Crivella. O meu voto é favorável também, presidente. Senhores senadores, concluído o debate em torno dessa matéria, vamos votar o relatório do senador Marcelo Crivella, que se manifesta contrariamente ao substitutivo da Câmara e a favor do projeto já aprovado nesta comissão e no Senado Federal, conforme nos adverte o senador Moca. Portanto, em votação, o relatório do senador Marcelo Crivella. Os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão contrário ao substitutivo da Câmara dos Deputados e pela manutenção do texto do projeto de lei do Senado 322/2010, já aprovado anteriormente. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação.